Boa tarde, Boa sejam tarde. bem-vindos. Tudo bem? Quem quiser e tiver à vontade, quiser abrir a câmera, fica à vontade. Vocês entram com os microfones e as câmeras desligadas, só por uma questão de conexão. Mas nesse início, se sentirem à vontade, a gente consegue se ver um pouquinho. Bem, eu sou a Gabriela, do Adelina Instituto. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Tem algumas pessoas chegando ainda, mas a gente vai iniciando essa pequena apresentação aqui, antes de começar com a Sandra e a Larissa. Para quem não conhece, o Adelina Instituto é um espaço de produção, pesquisa e compartilhamento de conhecimento em arte contemporânea, desde abril de 2017, e fica em Perdizes, São Paulo. No programa destacam-se exposições de artistas contemporâneos, cursos, oficinas, também uma residência. Favorece o intercâmbio entre artistas, curadores, público variado, buscando aproximação da arte e educação. Desde o dia 9 de fevereiro, estamos com a exposição, o qual faz parte desse encontro, agora de modo online, devido à fase vermelha em São Paulo. Esboços de um Corpo Intransigente, de Larissa Camneve, e curadoria de Mário Gioia. Faz parte do projeto Perímetros, que visa aproximar artistas de produção consistente fora de São Paulo ao circuito paulistano, através de exposições individuais. Quem quiser conhecer um pouco mais, é só acessar adelina.org.br. Então, hoje, no encontro, temos a artista Sandra Lapage, que irá entrevistar a Larissa Camneve. A Sandra é formada pela FAUSP e recebeu seu mestrado pela Mine College of Art em 2013, revalidado pela ECA USP, e participou de exposições coletivas e individuais no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em Bruxelas. Além do seu trabalho solo, também desenvolve um trabalho colaborativo no coletivo Eclusa e mantém, com outros 4 artistas, o ateliê coletivo Galpão Japaratuba. A Larissa vive e trabalha em Campinas, é artista visual e pesquisadora, mestre em linguagens, mídia e arte pela PUC de Campinas e bacharel em artes visuais, também pela PUC. Concentra sua produção em linguagens híbridas nos desdobramentos da fotografia, do vídeo e da performance. Investiga as relações corpo-espaço mediadas por dispositivos e aparatos, sejam eles vestíveis, ferramentas de costura ou instrumentos de aferição de medida. Desejo a vocês um ótimo encontro. Passo a palavra agora para a Sandra e para a Larissa. Olá, pessoal, boa tarde. Eu estou muito feliz da gente se encontrar hoje, no primeiro dia da gente voltar a uma fase vermelha. Então, está sendo um escape muito gostoso poder parar um pouquinho, encontrar tantas pessoas queridas e a gente falar um pouquinho sobre arte, prestigiar a exposição da Larissa, que está muito interessante. Foi um prazer visitá-la e também foi um prazer montar uma entrevista para a gente se aprofundar um pouquinho sobre o processo da Larissa. Quando eu fui visitar, na primeira semana, foi logo antes da abertura online, eu conversei com o Mário Gioia, que é o curador, e ele me perguntou, me conta o que você achou. Então, vou ler aqui a mensagem que eu mandei para ele logo depois de visitar. Eu escrevi assim para ele: com decisões estéticas decididas e conteúdo que se desdobra abertamente, permitindo mais perguntas do que respostas. Gostei muito, mas sei que há muito para desvendar ainda. Então, isso abriu um caminho para o que eu gostaria de fazer com a Larissa, que é basicamente fazer perguntas e não necessariamente chegar a certezas hoje. A gente está pensando no processo como um desdobramento daquilo que a gente não vê. Ou seja, eu penso um pouquinho, usando uma expressão que o artista norte-americano Robert Morris fala,
ele fala do trabalho artístico como a imagem de um iceberg. E no iceberg a gente só vê a ponta em que emerge em cima da água. E o que a gente vê numa exposição é essa ponta, né, o objeto de arte. Só que esse monte de gelo que está embaixo da água, muitas vezes é a parte mais interessante. Então, a ideia hoje é descobrir um pouquinho dessa parte submersa do processo. Eu vou aqui começar, eu vou compartilhar a cada grupo de perguntas que eu vou fazer para a Larissa, só para a gente situar um pouquinho sobre o que eu estou falando. Eu vou mostrar uma ou duas imagens, então eu vou compartilhar aqui minha tela. Aqui temos o catálogo que eu recomendo, ele está no site da Adelina, ele tem toda a exposição disponível e ele tem vistas panorâmicas muito interessantes também do espaço todo. Mas, na verdade, o que eu queria abrir aqui é essa imagem justamente do Robert Morris, que é um artista que se define, entre outras coisas, como um artista ligado ao processo, process art. Então, para ele, tudo que ele faz no ateliê é definido pelo processo. E para dar essa ideia da gente definir o que é o processo, eu vou mencionar uma lista que a Carla Chain justamente mencionou na última conversa que ela teve com a Larissa, aqui pelo Adelina. É uma lista muito famosa de verbos, em que a gente vê o quanto a gente pode desdobrar e se provocar no ateliê. Nesse sentido, eu comecei a mandar algumas perguntas para a Larissa, porque a intenção não era pegá-la de surpresa. Como são perguntas que demandam uma investigação profunda do fazer dela, eu pedi para ela refletir sobre as perguntas, sabendo que muita coisa vai ocorrer aqui no decorrer da conversa, e que se alguém quiser interromper para fazer uma pergunta, é super bem-vindo sempre. E então, as perguntas que eu comecei a fazer para a Larissa, quanto ao fazer, era pensando em pedir para ela observar a atividade dela de estúdio e perceber como o processo acontece, como ela se move como corpo no ateliê, por exemplo. Se ela está se movendo, se ela está sentada, se ela está olhando, se ela é uma construtora, se ela está gravando, comunicando, pensando, se o trabalho é físico, enfim. Se o processo do ateliê é central da atividade dela. Então, vou voltar para cá e vou ver o que a Larissa tem para contar para a gente sobre essa parte. Boa tarde, muito feliz de estar aqui, né, nesse desdobramento aí da exposição, com a Sandra, com vocês. E foi ótimo, na verdade, essa pergunta, porque era uma coisa que talvez eu não tinha notado como eu me movimento no ateliê, né? Eu acho que tem isso. A minha produção ela é muito atravessada pelo próprio processo de trabalho da minha mãe, né? Ela é estilista, modelista, e a gente está sempre dividindo o ateliê, então eu acabo sendo muito contaminada por esses materiais, por esses instrumentos, né? Essas ferramentas que ela utiliza, né? No espaço. E, por exemplo, uma coisa que eu não tinha notado, a mesa de modelagem, a mesa que ela faz a modelagem vestuária, né? Ela é muito mais alta que o padrão. E eu me acostumei a trabalhar nessa mesa, que ela é quase mais ou menos na altura da cintura. Então, ela faz esse corpo estar em pé para poder trabalhar. Então, algo que eu não tinha notado, e ele altera também o modo de trabalhar e de pensar, porque você estar na posição em pé, né, te coloca numa outra visão também de mundo. Isso acaba se tornando um procedimento, né, estar em pé para poder pensar nisso. E tem uma coisa que a minha orientadora, a Luísa Paraguai, ela me apresentou, essa questão de falar da postura. Eu até separei que a postura, ela é esse ato de escolha, né? De resultado de você colocar, é uma ação que você coloca a si mesmo. E nessa atividade de ateliê, né, tem essa outra estruturação corpórea espacial, né? Então, além do fato desse ambiente estar em constante mudança,
porque com os processos de trabalho vai se alterando, uma hora é modelagem, uma hora é a costura, eu também vou me adaptando ao processo dela e a gente vai ali fazendo essa permuta, né? E aos próprios materiais que estão ali conduzindo essas ações. Então, acho que tem um caráter de laboratório-ateliê, eu acredito, né? Eu acho que tem mais esse lugar assim de laboratório enquanto experimentação. Então, eu acho que não tanto gravando, mas talvez eu acho que eu prestei muito atenção no modo como como realmente eu me movo dentro desse espaço, né? Porque eu divido esse espaço com outro corpo, então é uma outra, vai constituindo outras relações, né? E que no final talvez leve um pouquinho já a pensar um pouquinho essa parte do envolvimento do corpo na sua performance, né? Se você está se movendo o tempo todo, você começa a pensar a posição do seu corpo em relação aos materiais e pensa um pouquinho talvez numa coreografia, né? Na hora de repetir as diferentes fases do seu processo, talvez isso alimente também, né? O seu modo de fazer o trabalho, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que tem esse... A gente acaba levando, né, do ateliê para a ação em si, né? Acaba tendo esse deslocamento. Porque você está sempre repensando esse corpo, né? Como ele está se movendo, como ele está se posicionando. Então, eu acho que tem esse caráter, esse lugar de estar já refletindo na própria ação, né? Sim. Então, o seu trabalho, você define ele basicamente como físico? Ou você também tem um componente de pesquisa, essa parte acadêmica? Aliás, você não se formou recentemente, né? Mencionou a sua tese no seu art statement, tem lá esse monte de referências, então eu sei que você gosta de pesquisar também, né? Então, eu acho que você tem esses dois lados, né? É bastante físico, mas tem o momento da pesquisa também. Eu acho que o trabalho ele é um híbrido, né, de físico e pesquisa. Eu acredito que muito um campo ele alimenta o outro, né? Eu acho que tanto o acadêmico como pesquisa, né, quanto a questão física. Eu acho que é possível o artista ele passear nesses dois campos, né, e ter esses atravessamentos. Eu não sei, mas para mim eu acho que é bem isso. Um lugar alimenta o outro. Enquanto artista, eu me alimento do acadêmico e o acadêmico também alimenta o artístico, porque como você falou, recentemente eu defendi o mestrado e para sentar para escrever não fazia sentido aquela escrita se eu não tinha a prática. Então, Claro. uma coisa acabava, uma hora era o momento de escrever, um momento era o momento de produzir, e não era linear. As coisas iam decorrendo e uma coisa ia alimentando a vontade da outra, né? E isso é muito interessante, porque a pesquisa parece que é uma coisa assim neutra e não é. A pesquisa ela é para o artista ela é muito necessária. Ela faz a gente estar ali sempre se disponibilizando para ser atravessado e vai apresentando vários olhares, né? Vários autores, então vários, né? E ali a gente vai constituindo um olhar, né? Para o trabalho. Fica impossível não ser tocado, né, pela pesquisa. Não por tudo, evidentemente, mas a pesquisa, aliás, como qualquer referência, né, a pesquisa poderia não ser acadêmica, pode ser olhar outros artistas, pode ser olhar coisas do dia a dia, profissões. Aliás, isso me lembra outra pergunta, porque você mencionou hoje que você divide seu espaço com outro corpo, e um pouquinho antes da gente começar aqui a sessão, você estava mencionando um pouquinho que você está planejando para a sua performance do dia 27, não é? Isso, dia 27 de março. E você mencionou que o seu pai está ajudando a fazer uma estrutura. Então, eu não tinha pensado nisso a primeira vez que eu pensei se o seu trabalho fosse em comunidade, eu tinha considerado ele muito mais solitário, mas é a segunda vez que você menciona talvez uma interlocução com outros atores. Então, você se alimenta desse momento do diálogo com outras pessoas que fazem. Isso alimenta, você veria seu trabalho como funcionando em comunidade ou mais como solitário? O meu trabalho, eu falo que ele é uma composição, né, de contribuições, porque, pelo menos assim, para compor todas essas estruturas e todas essas relações, na verdade, eu
tem os meus pais, né? Os meus pais, eles, além de serem efetivamente meus pais, a gente trabalha muito bem junto como profissionais, né? A minha mãe, ela, como estilista, ela elabora as vestes, e o meu pai, ele é da comunicação visual. Então, sempre ele está me apresentando materiais, soluções de suportes, ele traz alguns elementos que talvez em outro contexto eu não teria tanto contato, com tanta facilidade, né? Então, Uma fonte de pesquisa, né? as ações em si eu realizo sozinha, eu vejo como uma coisa solitária. Porém, que é sempre essa relação entre eu e a câmera. Porém, para aquilo tudo estar decorrendo, né, tem muitos, como eu falo, uma composição de contribuições, né? Tem vários ali que estão me auxiliando e me dando esse suporte para estar acontecendo. A performance mesma, minha mãe ela está fazendo a veste, meu pai está pensando toda a estrutura da instalação da performance. Cada um, a gente praticamente se divide e vai ali compondo a ação junto, né? Praticamente é um trabalho a três, né? Sim. A três mãos, né? Sim, com certeza. E você consegue imaginar alguma coisa que seja único no seu processo, ou que te defina como artista em termos de processo, considerando essas colocações, a pesquisa, o trabalho físico, a comunidade, o diálogo, a pesquisa, a interlocução, além do acadêmico, mas também com outros atores profissionais, né? Você vê alguma coisa que defina seu processo como único? Eu acho que é a experimentação, porque eu acho que é na própria experimentação, né, de você estar ali se lançando para ver como a coisa decorre. Eu acho que a experimentação é uma coisa que me alimenta muito, né? E é indiferente da coisa funcional fracassar. Sim. É uma coisa realmente de estar se colocando num lugar, né, num estado de afetado, no sentido de estar experimentando, né? Em que tudo isso acaba fazendo parte uma coisa da outra. Então, se eu tivesse que definir de alguma forma, eu acho que é experimentação, porque eu tenho muito essa vontade de testar material, essa curiosidade, né? Eu acho que é uma coisa que está ali sempre numa camada que eu estou sempre tentando acessar, de estar sempre vendo os limites das coisas. Eu acho que é mais nesse lugar, assim. Eu acho que essa experimentação para o artista tem muito pelo menos eu olho no meu processo e eu não me incomodo de ver isso como um lado do lúdico, né? De me provocar é uma curiosidade intelectual, mas é diversão também, é um prazer, né? Eu acho que o Mário menciona essa sublimação prazerosa da atividade artística, porque essa experimentação ela é movida por curiosidade, pelo risco do fracasso, então esse lado da brincadeira tem isso também, e também abre para possibilidades de atividades um pouquinho absurdas, de certa maneira, né? Que tem um pouquinho, que eu vejo isso um pouquinho no corpo de trabalho que está ali, que existe, não é o lado do humor pleno, mas tem essa possibilidade de não se levar tanto a sério, porque tem esses exercícios que você se propõe sem se levar demais a sério, me parece. Apesar de haver um tom bastante sério na estética que você escolhe para apresentar seu trabalho, mas existe uma desenvoltura muito grande no seu jeito de brincar com os materiais, brincar com as suas ações. Eu penso nesse verbo brincar um pouquinho. Você se identifica com ele? Com certeza, porque o brincar ele tem essa dose de não levar a coisa assim, não a sério, mas não ter essa prepotência de olhar para a coisa como uma coisa pronta, né? Você está ali nesse grau de poder, né? Não digo fracassar, porque realmente para mim eu não vejo nada como fracasso, tudo faz parte, né? É uma composição. Mas eu vejo mesmo, porque mesmo nos exercícios que eu estou propondo, o meu corpo agir, é engraçado porque o papel rasgava e tudo estava ali fazendo parte. Aquilo não era um problema. Se eu fosse tão ligada assim esteticamente às coisas, isso seria um problema, né? Tanto rasgar quanto amassar. Então, tem essa espontaneidade, né, da ação que eu me permito ser levada, né? Então eu me permito brincar com essas estruturas, com essas materialidades, né? Que eu acho que também a gente tem um ganho, né, enquanto artista, né? Eu acho, eu acredito. E você acaba usando justamente esses rastros, né,
desses fracassos, que talvez não são fracassos, são rastros da sua passagem, né? O papel rasgado ou o papel amassado, eles viram parte integrante do trabalho, né? Você mostra muito documentação dos efeitos das suas experimentações, né? Então, isso é parte integral, eu imagino, do seu trabalho. A mesa processos que está lá na exposição, ela é quase até a Carla comentou semana passada, a outra semana, que é basicamente um caderno aberto, né? Para a gente, para olhar, né? Como esses processos se dão para o artista, né? Porque senão fica numa coisa inacessível, que a gente só vê aquela obra pronta, né? Mas como isso decorreu, né? Como esse pensamento, como que a pessoa chegou ali para estar compondo aquele processo, né? Então, você tem essa possibilidade de olhar para aquela mesa, ver como o pensamento, né, foi decorrendo, e você tem esse espelhamento na parede de como isso, né, se deu enquanto obra, né, tanto nas fotos quanto no diagrama. Então, é estabelecer esses outros diálogos, né? Então, você também consegue compor a sua própria trajetória, né, de pensamento. Você pode pensar que eu parti de um lugar e eu parti de outro, e também dá para tecer esses outros pensamentos, que eu acho que é muito enriquecedor mesmo, né? Tanto quanto expositivo, como também para pensar que o artista ele tem essa coisa de tem uma prática, né, que a gente fala que é de caderninho, né, que a gente carrega os cadernos, né, sempre de um modo que a gente tire, né, a gente tem um momento, tem um insight, tem alguma coisa que te atravessa, e você ter essa possibilidade de logo anotar isso de alguma forma, para depois desdobrar ou não também, tudo bem. Registrar, né? Pode ser som, pode ser imagem, foto, croquis. Então, eu acho que talvez você concordaria com a pergunta do o processo é o elemento principal para a resolução do seu trabalho? Eu acho que sim, o processo ele tem essa coisa de culminar, né, os nortes, né, para pensar, né, como resolver, como abarcar o suporte, os materiais. Então, o processo ele, como eu falei, ele tem essa coisa de estar ali se colocando na experimentação. Então, o processo ele é inerente ali de estar, né, na produção das ações e das obras. Então, tá bem ali é bem importante assim. É bem relevante o processo. E como quando você, por exemplo, está num processo, numa série bem terminada, como tem pelo menos umas 2, 3 séries apresentadas na exposição, quando você está com esse ritmo já muito engajado no processo, como você faz para alterar, expandir ou se autoprovocar e criar novas oportunidades no trabalho? Talvez isso na mostra que apareça aí seja o pulo, por exemplo, entre a parte central da exposição e os kits de tortura da saída, sabe? Existe um momento diferente. E como é que ocorreu o pulo de um corpo de trabalho para outro? Como como você redefiniu o seu processo ali? Eu, na verdade, praticamente parece realmente que são dois momentos, né, da produção, tanto quanto o dos cílios, quanto as outras fotos, né, que vão ali na mesma parede seguindo. O trabalho dos cílios ele vem em decorrência de uma impressão que eu tenho, assim, que a gente está tendo a gente fazendo uso de muitas estruturas extra-corpo para se constituir enquanto corpo. Então, foi de uma provocação, né? Que a gente consegue instalar muitas coisas no corpo e incorporar essas coisas como nossas, né? Então, isso é uma coisa que vem me incomodando e partiu e ali aconteceu nos cílios. E o restante das imagens ali, elas estão em um outro lugar mesmo, que é essa coisa da experimentação com essa materialidade mais acessível, que é as meias calças, né? Então, como pular de um processo para o outro, eu acredito que é uma coisa mesmo de empatia com alguma coisa que tá decorrendo, alguma coisa que chega em mim, né? Então, eu acho que talvez não tenha uma linearidade. A coisa chega e eu reverbero isso de alguma forma. Então, no caso das meias, foi devido à circunstância de não ter a escassez das coisas. Sim. Agora, os cílios, por exemplo, foi em decorrência de uma coisa que eu li, né? Que eu me propus a fazer uma obra, aquela
teu acervo rotativo, né? Que ele propõe para a gente repensar em 5x5, para a gente reduzir a nossa produção e a nossa poética em 5x5 centímetros. Eu pensei, nossa, como eu vou lidar com uma veste, com alguma coisa que esteja ali em 5x5? Né? Me coloquei isso. E aí cheguei nos cílios postiços. Né? O que é esse postiço? Né? Essa coisa que a gente coloca e se torna, que é extra e que se torna corpo. E eu fui beber da história da aplicabilidade dos cílios. Né? E isso me incomodou muito, porque eu descobri que as mulheres lá em 1800 e pouco, elas costuravam os cabelos nas pálpebras. Então, essa agressão, né, a gente, para atingir um determinado lugar, a gente agride o próprio corpo. E isso não é, isso é um processo histórico, isso não é apenas, não está ali num lugar de 1800 e pouco. Né? A gente ainda continua, né, é uma coisa passível aí, inerente, que está aí, que a gente continua agredindo o nosso corpo a fim de um padrão. Isso é uma coisa que me incomoda desde o processo de emagrecimento, é uma coisa que já vem ali me provocando e me incomodando. E aí, unindo essas duas coisas, eu parti e produzi a série dos cílios. Ela está resolvida esteticamente, assim, com caixa, com acrílico, porque tem essas demandas, né? Como o próprio objeto ele tem que ser apresentado no espaço expositivo, né? Sim. Então, eu acho que vai mais desse ponto. Como eu perpasso um lugar ou outro, é como a coisa vai me afetando, né? Eu acho que a gente tem coisas que a gente vai sendo afetado e a gente vai trazendo isso para o mundo. Sim. E agora, colocar situações para criar novas oportunidades de trabalho, eu fico pensando que talvez é uma coisa que me interessa muito para expandir as ações do trabalho. Eu nunca realizei residência, então eu acho que era uma coisa que estava na hora de talvez eu expandir essas situações, né? Sair um pouco, né, da casa, do ambiente de trabalho, do ateliê, me colocar, né, algumas ações, umas circunstâncias, algumas situações em que eu consiga colocar esse trabalho em um outro lugar, né? A me apresentar, claro que fora desse contexto pandêmico, né? Quem sabe um Sim, dia claro. fazer essa residência, estabelecer tipo, outras parcerias de trabalho sim, também. outras comunidades, né, outras reações em relação à arquitetura, e arquitetura até do ateliê, né, a circunstância física do ateliê, ou a geografia daquela cidade, encontrar outros materiais, com certeza deve ser muito, vai ser muito enriquecedor para você. Sim, não, passando esse caos, né? E aí, voltando nessa ideia justamente dos cílios, dessa ideia de controlar o corpo e de como isso te incomoda, quando eu visitei sua exposição e te conhecendo pouco seu corpo de trabalho, justamente querendo chegar sem nenhuma contaminação, a palavra controle me veio à cabeça. E eu tive a impressão que havia aí um discurso sobre controlar e descontrolar ao mesmo tempo. Então, uma dicotomia, momentos indo de um para o outro. E aí eu fiquei me perguntando, será que um tema dessa exposição é controle? E será que controle é central para a prática da Larissa? Você foi muito, assim, você teve uma atenção, porque é uma palavra que não tinha tanto prestado tanta atenção ultimamente, mas ela tem mais importância do que eu pressupunha, a ação do controle, né? Eu quero entender de tudo, eu quero entender dos processos, das técnicas, né? Eu tenho isso em mim. Eu acho que também está muito atrelado a essa relação que eu estabeleço com as medidas, né? A mensura, esse modo de disciplinar o entendimento de algo, né? Então, eu acho que também nessa coisa do descontrole, porque mesmo que eu tente controlar tudo, existe uma resposta para tudo aquilo que eu tento controlar, essa materialidade, essas ações sempre me devolvem de alguma forma, né? Seja na materialidade, na ação, ambas elas me empurram para essa espontaneidade, né? Para essa fluidez. Então, que eu estou deixando atualmente ser mais acentuada, né? Então, nessa ação de colocar o controle, eu me proponho descontrole, né? Então, tem esse movimento do ir e vir. Mas o controle é uma palavra que você levantou que eu estou prestando mais atenção nela mesmo. E como você falou de não haver sucesso e fracasso, me dá a impressão, às vezes, que você se coloca na
inevitabilidade de fracassar ao tentar controlar os seus processos, o seu corpo, a tentar fugir das imposições externas, enfim. Você lida de uma maneira muito poética com o controle, porque você tem uma linguagem, tem escolhas estéticas muito específicas no seu trabalho, mas você também deixa claro o que você está registrando, você deixa muito espaço para registrar esse descontrole que acontece no seu processo, no seu ateliê. Então, tem essa amplidão poética muito grande entre esses dois polos, né? Uma tentativa de uma coisa impossível no final, que é o controle absoluto. O controle, ele é engraçado isso, porque quanto mais a gente, engraçado, eu digo que tem esse escape, né? Quanto mais a gente tenta ter esse controle sobre as ações, a coisa se descontrola. Isso não é um problema, né? Porque a gente poderia lidar com esse descontrole, como você falou, como um fracasso. Sim. Mas não, é uma oportunidade ali para você estar repensando talvez o modo de se colocar, o modo de você estar se posicionando diante do material. Então, não é para ser um problema, né? É uma palavra, assim, talvez um pouco complexa, mas não é para ser um problema, é para ser talvez um apontamento para você estar pensando nessas relações, né? Então, também você está olhando para isso e podendo desdobrar de uma outra forma. Sempre possibilidade, né? Então, fracasso é uma coisa que realmente não pelo menos para mim, assim, como você falou, não existe, né? É uma possibilidade de estar talvez repensando de uma outra forma, ou não também. Tudo bem, né? Eu acho que tem Sim. isso, né? Entender que também tudo tem a sua dose, seu limite, né? É um tipo de relação que você tem no ateliê que é a relação com o mundo, né? Uma visão um pouquinho mais... eu mencionei um pouquinho o Zen budismo, um pouquinho, né? A aceitação das coisas como elas são, né? A atividade humana tem um pouquinho desse absurdo de que a gente vai progredindo e tenta curvar as coisas, que inclusive a nossa situação atual é reflexo de um excesso desse hiperracionalismo e talvez de não aceitar o suficiente os nossos limites, né? E o cosmos que está em volta, que a gente não precisa e não deveria tentar controlar tudo, né? Deixar um pouquinho mais de espaço além do progresso infinito, porque ele não é infinito, a gente sabe agora, né? Eu acho que a situação que a gente está vivendo, eu acho que está empurrando, né? Para ter esse... A gente achou que muita coisa estava, até hoje, né? Tudo estava muito sob um controle, sobre um domínio, né? E a coisa exatamente não está, né? E é legal, e é interessante isso, né? Porque a gente se coloca numa outra posição, num outro lugar, que às vezes não é tão confortável, mas serve para a gente reverberar de outras formas, né? Uma lição de humildade um pouquinho, né? Sim, sem dúvida. E eu vou dividir agora mais uma imagem para falar do próximo assunto que eu tinha aqui. Achei, vamos lá. Passando agora, depois da lista do Serra, eu selecionei essa imagem do Joseph Beuys, que é a cadeira com gordura, para falar um pouquinho do poder dos materiais e dos meios, né? Aqui é uma escultura, uma instalação, e ele está usando esse material muito específico que remete a corpo, que remete à imperfeição, que é um material um pouquinho desagradável, mas enfim, ele tem uma simbologia enorme, inclusive ele reage a condições atmosféricas, né? Então esse trabalho vai se comportar de modo diferente se ele é exposto dentro de um museu na Alemanha, com a temperatura controlada, ou dentro de uma galeria ou algum espaço no Brasil, por exemplo. Então, isso é só para a gente colocar aqui sobre o que eu queria falar, que são o material e o meio que você utiliza. Então, a pergunta para você seria, quais são os materiais principais que você usa, se eles têm muito a ver com o cotidiano, e pensar um pouquinho no caráter desses materiais. Se eles são importantes, se eles têm que ser feitos nesse material, ou se eles poderiam ser intercambiáveis com outros materiais, enfim. Qual é a importância até simbólica dos materiais e do meio que você usa? Os materiais, eu pensei até
que a gente conversou anteriormente, eu pensei muito, porque a gente tem essa coisa de olhar, né, para que tipo de material você está se relacionando. Eu acho que, além do que está ali na pesquisa, a fita métrica, ela é algo que, a fita métrica, essa flexível, mole, que contorna o corpo, ela é um material que sempre está comigo. Indiferente de estar no ateliê, ela está sempre na minha bolsa. Eu não sei, eu acho que tem uma coisa, como eu estou sempre em relação a algo, a fita métrica sempre está comigo, porque parece que eu estou confio que ela tem essa possibilidade de contornar os corpos, né? A régua não, ela tem essa coisa de você, né? Ela é reta, ela tem essa coisa de você colocar na superfície. A fita métrica não, ela é mole, ela contorna, né? Ela é flexível. Isso sempre me agrada nessa materialidade. Ela existe nos 150 centímetros, ela é no plástico, mas eu acho que ela poderia existir ali, talvez, numa outra materialidade. Quem sabe eu possa repensar isso algum dia. Mas eu sempre estou me relacionando com essa materialidade do ateliê da minha mãe, né? Que é as carretilhas, as agulhas, os alfinetes, que são, por incrível que parecem ter essa materialidade muito simples, mas elas são tão caras para mim, assim, tão importantes, né? As pinças, as entretelas são esse tecido que não é tecido papel, que estruturam as roupas. Eu gosto assim, de estar perto dessa materialidade, acho que me ajuda sempre a estar pensando, né, como essa estrutura ela está ali para estruturar uma outra estrutura para estar em diálogo com o corpo. Eu gosto também das bobinas de linha, eu gosto dos abridores de casa, toda essa materialidade que é do universo da costura, né, os tecidos, né, para entender essa flexibilidade das fibras elásticas. E eu acho que os materiais eles têm esse lugar, né, que eles acontecem para mim, eles vêm de encontro, né, com o cotidiano, com o que eu tô, quer dizer, o meu cotidiano, né, o cotidiano do ateliê. Sim. Que eu tô ali convivendo, né? Que é bem específico, é. Então, acaba que eu sou muito atravessada por isso, né? Por esse material que eu estou sempre em convívio, né? Apesar que eu acho que tem uma prática que eu fiquei repensando, que eu também tenho, que eu, além de ter a prática de ateliê, né? De estar sempre olhando para as mesmas coisas, mas dando outro olhar, eu tenho uma prática de deriva, né? De ir nas lojas, quer dizer, eu tinha, né? Por hora. De ir nessas lojas de aviamentos e derivar, e ver como esses outros materiais, porque a minha mãe ela também tem coisas que ela também não se apropria, né? Como foi o caso das réguas curvas que estão ali na exposição. Ela não faz uso daquilo, mas quando eu tive aquele embate, né, de olhar na loja de aviamento, entender que uma régua ela dá conta das curvas, do traçado das curvas que vestem o corpo dos homens e das mulheres, eu fiquei preocupada com onde fica a singularidade, né, dos corpos. Então, também essa deriva nas lojas, em certos lugares, me provocam quanto à questão da materialidade. Tem outro lugar também que me provoca muito, é aquelas lojas de meia, de lingerie, né, que tem essa coisa de apertar o corpo, de comprimir o corpo para estar moldando esse corpo. Então, essa deriva em certos lugares também me provocam quanto à materialidade, né? E eu tenho muita curiosidade, como eu comentei, assim, em relação ao uso dessas ferramentas, né? Isso é muito disparador na própria produção, para estar fazendo, assim, experimentando, né? Eu acho que tem muito esse lugar de ter esse encontro com o material e ter essa vontade de fazer uso dele, né? Mas a lista é enorme de materiais, assim, eu fiz, assim, eu caí até... Foi uma lenha, assim, do que eu estava esperando, no sentido de contaminação, mas o quanto aquilo é importante, né? Tá perto. Isso é muito interessante, porque talvez eu não tivesse me preocupado tanto que isso tem que estar perto de mim de alguma forma, né? Sim, e você está falando muito, aliás, estou vendo aqui o Carlos falar de instrumentos para entender os corpos e suas singularidades. O Érico está falando de discutir o molde no conceito da sensualidade, enfim. Eu lembrei que você menciona muito a medição dos corpos, né? E você falou que você se incomodou de haver uma régua em que todos os corpos deveriam se conformar. Então, de certa maneira, esse uso desses materiais acabou definindo um pouquinho suas preocupações, né?
a uniformização, né, o sistema métrico em relação a outras coisas, e a gente chegou a mencionar essa sua vontade rebelde de criar uma nova unidade de medição, que seria a unidade do seu corpo, né? Como é que isso funciona? É essa coisa, né? Também entra para o controle, né? Essa coisa de tanto querer controlar alguma coisa com a medição, tem esse descontrole de tentar ali estar gerando, como a minha orientadora falava, não é um novo padrão, é um outro, né? Então, dependendo da circunstância, eu estou ali nesse exercício, né, de estar gerando, né, formulando, né, não um outro olhar, né? Então, por exemplo, quando eu estou ali produzindo a régua com as curvas do meu corpo, talvez eu incite o outro a pensar, olha, né, como é essa estrutura que dialoga com o corpo? Será que as curvas que vestem o corpo dela vão dar conta do meu? Né? Então, a partir do momento que eu estou formulando através de uma coisa que é padronizada, né, que é uma coisa entendida, em teoria, né, tem essa coisa de ter o entendimento de todos, né, porque tem isso, quando você fala 2 centímetros, todos entendem o que é 2 centímetros, então é um entendimento compartilhado. Eu faço uso, né, desse entendimento que todos conseguem perpassar por todos, né, para também estar olhando para o próprio corpo. Então, é através dessa formulação do padrão para também gerar esses outros tensionamentos, né? Sim, e quando o Érico fala da palavra sensualidade, isso é uma coisa que eu pensei também, não olhando o seu trabalho na exposição, mas quando você falou de você dispor as suas curvas para as pessoas compararem com as próprias. Existe um convite para uma sobreposição de corpos entre o seu e o do público, que tem esse lado um pouquinho de uma sensualidade totalmente abstrata, né? Ela é totalmente da ideia, mas existe uma proximidade um pouquinho provocadora ali de você se oferecer numa proximidade assim, imaginária com o público, e que eu acho que é uma dimensão poética muito, muito interessante, né? De quase de toque de pele, sem haver a presença no mesmo espaço ao mesmo tempo. Não, essa coisa da presença, né? A gente fala que estar presente é uma relação muito, muito tênue, né? Porque você pode estar presente ali pelas medidas, né? Se as medidas elas referenciam o meu corpo, é como você falou, o outro vai estar experienciando talvez a minha pele, talvez o meu corpo, a espacialidade, a medida, a mensura do meu corpo, né? Então, sim, é uma coisa muito íntima, né? Porque se é uma coisa, é o lugar em que eu olho o mundo, que eu percepciono, eu proporciono para o outro também ter essa possibilidade, né? De não do meu corpo, mas o meu corpo acaba se tornando um dispositivo para trazer essas outras questões, né? E isso é de fórum muito íntimo, né? Porque você acaba aproximando, talvez, essa questão realmente do outro vestir o seu próprio corpo, né? Então tem ali uma linha bem tênue, porque é uma coisa importante se colocar num estado de empatia, não em relação a mim, mas em relação ao mundo, né? Como é ter o corpo do outro, como é você ali, talvez, eu acho que tem essa coisa de provocar a pessoa que está ali experienciando, talvez, em ter esse olhar para o outro, né? Então, a empatia, eu acho que é um ponto que me interessa bastante. Talvez eu queira desdobrar isso, né, de uma outra forma e que o outro também consiga estabelecer esse outro olhar, né? Sim. E eu fico curiosa, você não mencionou o corpo como um material, ou um meio, ou um instrumento. Você considera ele assim, o seu corpo? Sim, sem dúvida. O corpo, ele é a partir dele que eu gero qualquer coisa. Então, é material. Talvez eu É material. É material, totalmente. Porque não só para as ações, quanto para beber, para poder fazer qualquer estrutura, né? Então, é a partir dele que eu consigo gerar qualquer coisa, né? Então, corpo é material. Então, me parece que realmente esses materiais te definem, talvez, em dois tipos de atividade, né? A costura, a construção, que tem a ver com o universo têxtil,
e a performance, que é o movimento do corpo, né? Um tipo de coreografia, porque você tem fotografias aí que aparecem que existe uma beleza inerente nas fotografias muito grandes, em que o corpo quase some, mas ele está deformando aí os materiais elásticos ou não elásticos, né? Até o limite dos tecidos, e você vira outra coisa mesmo, né? Mas parece ter me lembra um pouquinho coreografia em certos momentos, do jeito que você fotografou, registrou os trabalhos. Então, acho que será que os materiais te definem, de certa maneira, como atividade do que você é como artista, como processo? Sem dúvida, a própria materialidade ela tem essa coisa de dar essa resposta, né? Então, ao ativar essas peças, eu acho que tem uma certa coreografia. Até, por exemplo, quando eu estou vestindo o macacão, né, o plástico, tem todo um jogo do próprio corpo para estar ali se colocando dentro daquela estrutura. Então, tem talvez movimentos corpóreos que a gente, né, lance isso, né, para fazer essa veste. O caso da meia calça é bem assim particular, por conta ali o movimento ele é totalmente restrito, porque ao vestir uma perna da meia calça, você não abaixa os braços, existem limitações, mas também essas próprias limitações elas estão colocando também para mim modos de eu estar me movendo nesse espaço. Então foi interessante, porque por mais que eu não pudesse abaixar os braços, eu poderia fazer uso dessa elasticidade. Então, Sim. sempre havia, né, ali como eu falo, uma resposta do próprio material, né? Então, ele tem isso. Na ação, que eu acho que tem é um outro lugar, o material ativado, né? É um outro lugar, é uma outra resposta desse material unido do corpo em ação. Então, são coisas assim, você gerar o material, lançar ele no mundo é uma coisa, mas você vestir ele e agir com ele, tem uma coreografia, tem todo uma modo, né, de você, vários modos, na verdade, de você estar ali se movimentando junto a ele, né? Eu acho que tem uma coisa também do que o material e o corpo suporta também. É uma outra Os limites, coisa, né? o quanto ali aquilo está suportando, né? Então tem esse pensamento, né? De quando o momento de parar ou o momento de continuar com aquilo. Então o material ele tem esse grau, né? De relevância para o próprio corpus do trabalho. Sim, isso tem a ver também com uma pergunta que eu queria te fazer, qual é a intenção da sua mão no trabalho? Porque não me dá a impressão que você queira que ela suma, que a sua passagem suma, você não está controlando dessa maneira. Por exemplo, no papel, quando você apresenta o papel todo amassado após a sua passagem, ao tentar vesti-lo, né? Você quer que a sua mão no trabalho seja conformadora ou muito mais desse embate de tentar e depois desistir? Como você vê a intenção da sua mão no trabalho? A minha mão no trabalho, se eu gostaria mesmo que ela ficasse ausente, assim, sabe? Só ficasse realmente a ação do próprio corpo em relação às vestes, né? Até porque quem produz as vestes efetivamente não é através das minhas mãos, né? Quem produz as vestes é a minha mãe, né? Então, o que fica mesmo é apenas a ação do meu próprio corpo em relação a essas vestes. Então, o quanto eu puder tornar essa mão, essa interferência no trabalho, seja físico, nas ações, nas imagens, eu quero que ele se torne, que ele se dissolva, né? Que ele suma ali, que fique só a ação do próprio que resida, né? Nessas estruturas, apenas a ação do corpo, que é o que mais me interessa mesmo. É bem interessante, porque no final eu não tinha percebido que então você meio trabalha com o projeto, né? Porque existe realmente um nível de acabamento muito grande nesses objetos que estão ali, e eu pensei num virtuosismo enorme que não necessariamente tem a ver com o tipo de experimentação que você faz com os materiais, porque você leva os materiais aos limites, né? Você tenta quase romper o elástico, quase romper o tecido, você tem o papel é amassado, você gosta de deixar a marca porque é o vestígio da sua performance. Mas aí
em contrapartida, os objetos que aparecem no espaço são muito bem acabados, muito bem costurados. Então, agora eu entendo por quê, porque você trabalha por projeto, você, mesmo talvez não esteja desenhado, seja um projeto falado, mas você tem essa parceria de passar para alguém executar. Então, realmente, a sua mão some nesse caso. Sim, tem essa passagem, né, desse atravessamento. Essa coisa da meticulosidade das instalações é outro lugar, eu vejo como duas coisas, né? O próprio trabalho, a ação, eu acho que eu separo isso. A ação enquanto imagem, né? E o trabalho enquanto instalação. Eu acabo separando completamente uma coisa da outra. E isso, às vezes, é uma coisa que talvez eu tenha que repensar, né? Porque talvez essa espontaneidade, né, o próprio plástico que está ali, a veste de plástico, Sim. ela já foi passível de várias ações, né? Então, ela está ali também num lugar em que o corpo já vestiu, o corpo já ativou em performance ao vivo. Então, ele já passou por muitos momentos, assim, ele já perpassou. Mas as imagens não, né? As imagens que estão ali, eu achei que tem... Eu separo isso, eu tenho um critério de separar aquilo que está abarcado em imagem e aquilo que está abarcado enquanto veste. Então, eu acho que eu categorizo de algumas formas o modo como eu vou expor, como isso vai existir no espaço. Então, tem, assim, tem essas categorias, essas separações. Mas eu acho que talvez que eu não pare tanto, mas pode falar. Eu acho que não impede o diálogo entre... Me dá a impressão que é um diálogo óbvio, porque se você coloca ali o vídeo de você vestindo um macacão de plástico e o macacão do lado, claramente você vê, você sabe que é o objeto que esteve lá, que está registrado no vídeo. Eu acho que talvez essa separação não apareça como um problema, como você diz, que há sessões, me aparece como muito bem integrado, tenho a impressão. Uhum. E Sim. você acredita que há contraste, você gosta de usar contrastes de materiais em seu trabalho? Sem dúvida, eu acho que o contraste é uma coisa muito bem marcada, né? Ora o material ele é muito simples, ora o material ele é elaborado, ora ele é rústico, ora ele tem essa preocupação estética. E também eu acho que tem essa dualidade, né, que tá começando a vir, que é aquilo que te fere, molda, mas também adorna. Então, eu acho que tem esses polos, né? Então, que proporcionam esses tensionamentos. Então, o contraste é uma coisa bem marcada na produção, tanto para esses polos, né? Quanto para até quando eu trago isso para o mundo de alguma forma, né? Então, o contraste é bem marcado. E que é próprio da abertura para a experimentação, né? Sim, porque é esse estado de se disponibilizar mesmo, né? Com certeza. E agora, passando um pouquinho para conteúdo e ideias estéticas no seu trabalho, vou de novo dar uma compartilhada aqui. Eu separei aqui o trabalho do Matt Mullican, que é um artista que trabalha com uma linguagem totalmente inventada, então o trabalho todo é feito de conteúdo, até quase só de pictogramas. Ou, por exemplo, o trabalho da Nathalie Djurberg, que lida com violência e grotesco numa escala monumental. Então, esteticamente, o conteúdo é muito forte. Ou, por exemplo, o humor. Aqui o trabalho do David Shrigley, que com um desenho muito simples passa uma imagem muito forte, né? Então, voltando ao seu trabalho, eu me pergunto se você usa intencionalmente ideias ou que você perceba agora que o seu trabalho, você está tendo esse momento para refletir sobre a sua produção até agora com a exposição, se você vê ideias de beleza, ideias de grotesco, de sublime, talvez de humor um pouquinho, ou que outras temáticas inerentes que estejam internas ao trabalho você vê aparecer, você identifica? Eu acho que eu estou num estado muito contínuo de pensar nessas ideias, né? Porque beleza é uma coisa muito perigosa, né? Ela é tão líquida que cabe a cada um de nós determinar. O grotesco ele me agrada, né? Porque eu acho que qualquer coisa que cause estranhamento está muito ali tá muito presente no trabalho. Eu gosto dessa coisa quando tem
esse estranhamento em relação ao material, em relação às formas. Então, o estranhamento é uma palavra também que me interessa. E dose de humor, eu acho que ela é necessária, né? Principalmente quando você está se projetando em algumas circunstâncias, né? Seja nessa questão da meia, ou seja em alguma veste que talvez ali não está ali, talvez num cabível, né? Tão certo. Então, eu acho que também tem que ter uma dose de humor para lidar com essas questões. Mas eu entendo que é muito várias dessas impressões, dessas ideias, né? Tanto de beleza, né? De estética, de estranhamento, eu acho que contribui, né, também para essas linguagens que eu tô me relacionando, né? E eu acho que, assim, de uma forma bem geral, em síntese, eu acho que essas ideias, elas acabam que elas atravessam e fazem eu compor o corpo de trabalho, mas ele tá ali flertando com várias linguagens, né? Então, ao flertar com essas várias linguagens híbridas, eu acho que perpassa em mais de um aspecto, né? Vai para a beleza, vai para o estético, vai para o estranhamento, vai para o grotesco, vai para uma questão um pouco mais bruta, talvez, né? Porque o plástico, a entretela, né? São materiais até de uma simplicidade, né? Que chega a ser até assim bruta, talvez até de um aspecto até várias pessoas me questionaram em relação à entretela, porque foi uma materialidade que tem gente que olha e pensa que aquilo é TNT e leva para um lugar como usar isso, né? Assim, ainda existe uma questão de, às vezes, em alguns aspectos, essa questão do valor, né? De ter uma coisa, um material ali, como, por exemplo, o inox, ele aparece ali como uma coisa nobre, né? Mas do lado de um plástico e de uma entretela. Então, tem esses tensionamentos, né? Então, essas ideias, né? Elas acabam passando, né? Beleza, estética, elas acabam passando por todo o corpus do trabalho e vai compondo, né? E é bem interessante como, assim como o Mário comenta no texto curatorial, né, ele vem com essa referência das 3 artistas dos anos 70, né, ele fala da Valley Export, Rebecca Horn e Caroline Schneemann, que de um lado eu acho que ele está falando um pouquinho do PB e principalmente pensando na Valley Export e na Rebecca Horn, mas principalmente Valley Export, eu acho que a simplicidade dos seus registros, né? Você chegou a pensar nessa estética ativamente ou isso é uma leitura do Mário ao ver o tipo de registro que você apresenta na exposição? Não, eu sou muito contaminada por essas mulheres maravilhosas assim que produzem. Eu acho que não tem como não ser atravessado esteticamente pelo trabalho delas, né? Seja a Vali, principalmente quando ela está ali contornando os espaços, né? Como ela faz uso do próprio corpo, né? Sim. Eu acho que me interessa muito. A própria Rebeca, né? Ela está ali unida daquelas estruturas, daqueles objetos, né? Então, como ela está se comportando em relação à câmera com esses objetos. Então, esteticamente, com certeza eu penso nessas pessoas para resolver as imagens. Mas também tem essa questão, né, que a gente vive um outro momento, um outro aspecto e a gente acaba trazendo de uma outra forma, né? Porque cada um também faz uma leitura de mundo e uma leitura de trabalho diferente. Mas com certeza essas mulheres elas influenciaram muito a estética do próprio trabalho e como a coisa se dá em forma de imagem. Porque conforme a gente vai pensando, né? Vou fotografar em tal espaço, vou agir em tal espaço, você tem que ter esse pensamento prévio do que vai ser gerado, né? Em formato de imagem. Então, essas referências, né? Elas contribuem muito para estar compondo ali essa imagem. E é interessante também você ver um macacão de plástico, né? Eu imagino que você tenha pensado, posso estar enganada, mas você está procurando um material transparente para, na verdade, deixar só as curvas aparecerem, né? Mas começa a ter outras referências, né? Você pensa uma roupa de plástico transparente, é uma questão Barbarella, talvez, futurista. E tem essa sobreposição do seu corpo em que você está usando uma roupa que ela era para ser sumir, né? E para também não aparecer talvez tanta nudez, você não querer tanto que haja uma distração sobre o belo do registro do nu em relação ao que você queria focar, que são as curvas
tentando se encaixar ou não no corpo, né? Você vê alguma referência desse uso do plástico ou foi realmente só porque você queria uma transparência? No início foi porque eu estava buscando uma materialidade que tivesse essa transparência. E eu tinha, no início, eu tinha uma questão de querer afastar qualquer tipo de relação entre veste e roupa, né? Porque tecido, ele é muito roupa. Então, eu queria trazer esse outro lado de veste, né? Então, afastar qualquer ideia. Por isso também que eu usei o plástico, a entretela. São materialidades que talvez façam parte ali do universo da costura, né? Porém, não são roupa. Então, era mais nesse lugar que eu estava querendo investigar e provocar, né? Mas, posteriormente, o plástico, eu vi que várias pessoas faziam uso do vinil, né? Então, a Laura Lima, eu já conhecia o trabalho dela, mas também eu tive um outro olhar quando eu voltei no trabalho dela, que ela fazia aquelas estruturas, né? Em que as pessoas poderiam chegar naquela exposição e vestir aqueles vinhos que eram para proporcionar ali outras percepções corpóreas de diálogo de corpo enquanto veste. Então, a Laura Lima depois começou a ser uma pessoa que, assim, uma artista que eu me interessei. E a própria Brigitte Balter, que ela também faz uso de uma veste de plástico para estar coletando neblina, né? Então, eu acho que também a gente acaba depois se atentando, né? Depois que a gente faz o trabalho e ele já existe de alguma forma, a gente vai se atentando que outros artistas também faziam uso dessas outras materialidades, como o plástico, né? Mas, inicialmente, quando eu compus o trabalho, foi para se afastar de roupa e para ter exatamente essa relação de enfatizar as curvas, né? Porque a partir do momento que você cria esse contraste do transparente com o preto, você tem esse foco de olhar apenas para aquela determinada estrutura. E é como você falou, o nu ali talvez ele iria tem isso, né? Porque ora as fotos, os trabalhos têm o nu, ora os trabalhos não têm o nu. A gente, enquanto artista, a gente sempre está preocupado, né, em lançar o olhar, tentar de alguma forma, né? Claro que é aberto, né, a produção, mas tentar direcionar para aquilo que a gente tá pensando. Então, eu achei que o nu talvez ele fosse desvirtuar. Então, tem essa questão também de ter esse afastamento, por isso que eu faço uso daquela veste com a cor semelhante à pele, né? Para ter esse afastamento de verter o olhar para aquilo que não era interessante. Que te permite mais movimentação, inclusive porque ali tinha vídeo também, né? Então você ficava mais livre de movimento. Porque eu percebo que nas fotos em que aparece o nu, você controla o que aparece, né? Então você deve ter uma escolha dali de aparece o corpo nos pontos que talvez sejam mais neutros. Mas existe uma beleza ali nesses registros do corpo que são levemente vestidos por papel. Ali não deixa de haver um padrão estético aí forte, né? São imagens muito belas. Acaba tendo, né? Como você avalia isso? Te incomoda que haja o belo? Porque você mencionou outros conteúdos, né? Você tem falado, aliás, com palavras que são fortes, né? De grotesco, do rude, do bruto. Então, claro que existem as dicotomias e os momentos no trabalho, mas como você vê essa ideia de beleza que aparece nesses registros? Pelo menos dos exercícios, eles foram essa parte inicial, né? Então, eu estava muito num momento em que eu pensava muito esteticamente as coisas. Pelo menos de toda a referência que eu tenho, eu pensava muito esteticamente. Hoje não, hoje eu tento desconstruir essa estética. Então, lá, a produção é de 2017, 2018, né? Então, já tem um tanto de tempo ali que me separa Claro. da produção. E é interessante, né? Porque tem esse tensionamento da parede, que ela é recente, da parede que talvez ela não é tão... Ela é um pouco para trás da produção, mas ela está contaminando e fazendo essa tensão. Mas a beleza é uma coisa que, ultimamente, como ela é também, né? Como eu falei, ela é líquida, né? É uma questão que cabe a cada um de nós estar ali inferindo, né? Esse valor de estético,
Mas eu estou tentando me afastar disso ultimamente. Estou realmente tentando desconstruir, né? O que é belo, né? O que é esse corpo? O que é essa estrutura, né? Será que essa estrutura tem que ser tão bem acabada? O que é estar bem acabada, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo uso agora de espumas, de plásticos, de materiais mais simples, talvez, não tão elaborados, né? Que talvez não tenham um valor assim como o inox, como os outros materiais que eu estava me relacionando. E eu estou num exercício atualmente de desconstruir essa ideia tão estética que eu tenho, tão atrelada ao trabalho. Eu estou tentando colocar isso abaixo. É uma das coisas que eu estou me propondo. Então, é uma coisa que, quando eu olho para aquelas imagens e eu vejo aquela preocupação tão estética, tão em relação à beleza, às vezes me incomoda. Ultimamente, né, no momento que, principalmente hoje, ultimamente me incomoda. Eu já faria, talvez, não sei, talvez de uma outra forma, talvez deixasse esse grau de espontaneidade que foi tão interessante no processo do papel em volta do corpo, talvez eu deixasse mais inerente, talvez mais No evidente. registro. Talvez eu deixaria mais evidente. Eu acho que tem isso. E é interessante mesmo, porque existe. Você vê que aí tem um controle muito forte mesmo de colocação até da postura do rosto. Você usa, às vezes, o cabelo, de certa maneira, para não ter também o elemento do rosto aparecendo, né? Mas realmente aí eu entendo, entre a sua referência da Vale Export, por exemplo, e esse tipo de registro, eu vejo mais rudeza ali, e então eu entendo a sua vontade de chegar nessa outra resolução, fugindo, porque inclusive hoje em dia está complicado, né, a gente falar de padrões de beleza. Sem dúvida. Então eu acho que se você não está querendo falar sobre isso, talvez seja isso que está te incomodando, né? Ali é onde mora, ou talvez a questão, digamos assim, né? Porque a beleza, o estético, como você falou, diante do contexto que a gente está vivendo, parece uma coisa redundante, tá tentando fazer uma coisa tão amarrada, né? Então, não sei, é engraçado isso. Cada vez que a gente adentra no trabalho, a gente é outro, né? E isso é uma coisa muito interessante. E a gente vai Essa sempre abertura é essencial, é necessário, aliás, né? Porque a gente ter esse movimento, a gente vai colocando a coisa, reverberando de uma outra forma, e eu acho super necessário. Porque a beleza que aparece nessas danças em que você está ensacada, ou você está conformada por tecidos, é outra, né? É mais de coreografia mesmo acidental. Então não tem essa carga da presença do corpo. Eu entendo muito essa dificuldade de aparecer, não aparecer, de querer mostrar o corpo, mas ao mesmo tempo não querer que seja central, não querer que distraia. É um problema em andamento que eu acho que é interessante, que pode ser o próprio tema, né? O próprio motor do seu processo, de como resolver isso, né? Você quer o corpo, você está discutindo o corpo, mas você não quer que ele apareça como um padrão clássico, né? Então, inicialmente parece aquela coisa de realmente de ter um corpo. Por exemplo, o rosto. Se você tem a presença do rosto, você tem olhos, você tem nariz, você tem elementos, né, que vão te conduzir o olhar, né? Então, tentar colocar o cabelo ou qualquer coisa que afaste isso vai conduzir o olhar para aquilo que você está discutindo, né? E a série do Ensacar, ela tem esse grau de espontaneidade, né? Porque mesmo que eu estava dentro de um saco, né, que partiu do meu corpo, e com o disparador da câmera na mão, dentro desse saco, então eu não tinha domínio nenhum da imagem, inclusive algumas imagens elas saíram fora do enquadramento da câmera, o que é ótimo, porque teve esse grau da espontaneidade. Eu agi ali para aquilo, talvez de uma forma até cega, e foi muito interessante, porque foi esculpindo formas. Claro que teve esse pensamento prévio da luz, né, para estar ali moldando a sombra, o corpo, mas foi interessante, porque depois, quando eu fui olhar como estava se resolvendo a imagem, foi muito interessante, porque teve esse grau de espontaneidade de eu estar dentro daquilo e estar agindo e moldando o corpo com o tecido e talvez não ter tanto essa preocupação. E aí eu acho que dá uma brecha para uma abertura para o trabalho, que é um pulo do gato, que é essa coisa da espontaneidade, que eu acho que também tem um valor, um grau muito interessante. Ali nas fotos dos exercícios, eu estava realmente numa base muito de controle.
Eu estava praticamente posando e olhando exatamente, olha, tem que jogar o cabelo para cá. Então, são ações completamente diferentes. São Sim. ótimas, mas são diferentes. E me parece ter uma descoberta do acidente também, né? Porque isso te propõe outra série de experimentações no ateliê, que é de se colocar no não poder controlar, na conformação. A materialidade está te controlando e o que você consegue, que é pouca coisa, de controle dentro, e isso te encantar porque você estava cega, como você disse, para aquilo que estava acontecendo de fato. E ter essa maravilhosa surpresa de achar essas imagens. E aí você falou que algumas imagens estavam cortadas no meio. Eu me pergunto se é dali que veio, tem um vídeo na parede à esquerda em que há, às vezes, o espelhamento e você some, né? O corpo vira uma abstração completa, e se talvez esse espelhamento ocorreu por causa dessas distorções ou desses cortes do registro, porque você não tinha como controlar, veio dali? Sim, veio exatamente dessa, como você falou, me interessou muito essa abstração de corpo. Era corpo, remetia a corpo, mas era abstrato. Então, isso me interessou muito. Às vezes eu tenho essa coisa de querer que não seja para o corpo, mas não remeta diretamente a corpo. Isso é uma coisa que me interessa muito, até nos diagramas. É olhar para essas formas e não ser uma coisa tão clara, né, que é corpo. Remete a corpo, é para o corpo, mas o corpo não está ali tão presente. O espelhamento também, ele decorreu dessa coisa de, conforme eu estava vestida com a meia calça, você tem um encontro de si consigo mesmo, né? Mesmo que você não queira, você está ali numa situação em que você tem esse confronto, esse embate com o próprio corpo, né? De estar conformado nessa estrutura e ter que agir e se movimentar com aquilo. Então, o espelhamento também vem disso, né? Desse encontro desse corpo com ele mesmo, né? Que a gente, incessantemente, a gente faz uso dessa estrutura, dessa carne, desses ossos, dessa estrutura que nos define, entre aspas, né? Não nos define, mas dá essa possibilidade para a gente tocar a superfície pele do mundo, né? Então, eu acho que está nesse lugar. O Érico escreve aqui: trabalhar somente com signos ou metáforas, né? Quando o corpo começa a abstrair, tem isso também, né? E fica com essa abertura completa, né? De signos e metáforas. E agora, um pouquinho para passar para um assunto um pouquinho diferente, eu vou dar aqui uma compartilhada novamente. Eu queria te propor considerar o local ou situação perfeitos do seu trabalho, porque a gente estava falando hoje da conformação do Instituto Atelina, que é um cubo branco, mas não é completamente neutro. Você mencionou o interesse que você tinha com a viga que está aí, existe a janela, existe o jardim, mas a princípio é um cubo branco. Então, agora, vendo essa maravilhosa experimentação que você pode fazer nesse espaço, que é muito lindo, eu trago aqui o trabalho de artistas que dependem fortemente de local ou circunstância, como aqui o trabalho do Javier Teles, que é um artista do México, que teve que fazer mostrar essa obra justamente na fronteira entre México e Estados Unidos, e ele se propulsiona como, né, nesses carnivals americanos, né, ou da Norte América, através do muro, né? Então, isso é um comentário sobre a política migratória americana forte, e dependia, obviamente, de ser feito naquele local. Ou, por exemplo, também o trabalho à esquerda do James Turrell, que criou esse observatório extraordinário que teve que ser construído no meio do deserto, porque aí ele controla a conformação cósmica dessa observação. Ele tem momentos específicos do ano em que você vê coisas específicas, então é quase uma observação mística do cosmos. E à direita o trabalho do Andy Goldsworthy, que depende da natureza, inclusive depende do que ele acha na natureza naquele momento e do que ele consegue construir e depois registrar. Você podendo sonhar, qual é a sua relação, eu acho que começou a falar um pouquinho sobre isso, com local, ou poderia ser circunstância, poderia ser tempo,
poderia ser duração. Como você vê essa espacialidade, o componente espacial do seu trabalho? Por hora, todas as ações que eu faço, eu faço em casa, né, no espaço da minha casa, né? Então, ela tem depende do lugar, porque eu estou agindo na casa. Então, eu tenho essa coisa também do costume, do hábito, muito marcado no trabalho. E também tem uma coisa muito da demanda do próprio objeto, né? O que o objeto está me pedindo? Ele está me pedindo uma parede? Ele está me pedindo um apoio? Ele está me pedindo uma parede para se sustentar? A própria May, ela me pediu, né, praticamente alguma coisa para mim poder me apoiar e estar estilingando aquilo. Então, houve essa devolutiva do próprio objeto de demanda. Mas o local, eu acho que ele tem totalmente, ele é possível de variar, né? Até porque eu não vejo a obra, né, o trabalho, né, fechado em apenas um lugar. Eu acho que as ações elas têm essa possibilidade de expandir, sim, para os lugares. Por hora, eu tenho essa coisa do domínio de um cômodo da minha casa, então eu tenho essa coisa de experimentar a luz, a distância em relação à câmera, então eu tenho esse domínio em relação a esse lugar. E eu gosto também muito dessa coisa de desmontar e montar o espaço. Então, por exemplo, o lugar que eu estou agindo é a minha sala. Então, eu desmonto esse espaço. Então, eu tenho uma outra relação com esse espaço. Então, eu estou desmontando ele para agir. Então, já é também uma ação, praticamente, de desmonte, né? E tem essa coisa muito de disponibilidade. A casa está sempre disponível para mim estar agindo, né? Tem essa intimidade. Então, eu posso fazer isso na madrugada, eu posso fazer em qualquer determinado horário. Mas, realmente, se eu pudesse levar isso para um outro lugar, seria uma vontade de expandir essas vestes, né, esses modos de estar percebendo o corpo no espaço em outros lugares. Eu acho que tem um outro conceito, por exemplo, como quando você fala da luz, né, que vai variando do tempo, do momento, da estação do ano. Isso é uma coisa que me interessa. Nas fotos dos exercícios, eu fiz apenas com a luz que adentrava pela janela. E era num determinado horário em que aquela luz ela entrava na minha parede, desse cômodo, e além desse horário, era numa determinada estação do ano. Porque por conta da estação do ano vai variando essa luminosidade, e me interessa isso, essa coisa da luz, como essa luz, essa espacialidade e essa luz, como espacializar essa luz que adentra na casa de uma forma natural, também me interessa. Apesar de eu fazer o uso das tochas, do flash, me interessa essa luz natural que está nesse espaço. Sim. Quem sabe um dia expandir isso para um outro lugar que não seja só esse entendimento que eu tenho do espaço da casa, né? Que me interessa. Eu acho que está ali, talvez, numa camada que eu tenho que acessar. Eu acho a luz esse componente muito, muito forte, porque ela dá essa volumetria para o material. Então, eu acho que tem ali um elemento, né, que tem que ser olhado com mais afinco, talvez, assim, que eu talvez leve. E isso tem muito a ver com a fatura, né? Então, você, no momento em que você puder fazer sua residência, eu acho que isso já vai ocorrer, vai te permitir esse tipo de experimentação. E eu fico pensando também no momento da performance, porque aí a fatura acontece no momento da apresentação. E você tem uma performance agendada no Adelina que vai ocorrer, mesmo que a apresentação seja só online ou não, você vai fazê-lo no espaço expositivo. E você estava comentando um pouquinho comigo como você queria usar a conformação do espaço expositivo da Adelina. Isso moldou um pouquinho essa sua concepção dessa performance que você está fazendo? Você está projetando? Totalmente, totalmente. Até porque as vigas, tem uma viga que verte ali o espaço, aquilo já, desde a primeira vez que eu entrei no espaço, aquilo já me intrigou, né? Imagina, eu já fiquei projetando ali um corpo dependurado, né? Então, aquilo já está, de certa forma, né, tendo uma vontade de colocar essa instalação. Então, o espaço ele teve essa coisa de modelizar o que eu estava já projetando, né? Então, tem esse pensamento. E também a mesa, né? A mesa que está ali presente, a mesa processos, ela vai determinar também o modo como eu vou estar me deslocando nesse espaço, porque qualquer instalação que eu faça, eu tenho que levar em consideração aquela mesa
ela está presente, eu não posso ignorar ela. E então, de certa forma, a própria exposição ela também está atravessando o que eu estou compondo como performance, como ação. Então, sim, eu acho que tem muito disso, do próprio espaço tá também atravessando a própria ação, né, da performance. É interessante, porque em cada circunstância a gente vai tendo que se adaptar, né, a essas circunstâncias, né? Então, quando a gente pensa numa performance, e você já sabe que você vai agir em determinado espaço, você tem esse pensamento prévio. Às vezes a gente manda para editais, essas coisas, a gente não tem esse pensamento prévio, mas quando a gente tem, né, essa coisa de olhar para esse espaço e pensar a performance, a ação, é outro lugar, né? Ainda mais agora que o componente digital é tão importante, porque mesmo que... Bom, para você o registro de qualquer jeito é essencial, porque você já está fazendo isso no seu ateliê. Então, você já tem esse olhar do registro fotográfico ou de vídeo. Mas como agora, por exemplo, você vai fazendo uma Adelina e você, mesmo que a gente não tivesse na fase vermelha, você teria feito com uma parte passada ao vivo na internet, você também tem que se conformar a essas necessidades técnicas, né? Sem dúvida. Até porque não podendo estar presente fisicamente, a gente tem que fazer uso dessas tecnologias, né? Porém, eu acho que é uma coisa que há a ser pensada, porque como vai ocorrer esse registro, né? Porque esses corpos não vão poder estar presentes naquele espaço, e a gente acaba sempre tendo esse pensamento que vai ter a presença física, né? Como não ter essa presença, né? Como vai ser esse registro? Será que vai dar conta? É uma coisa que também a gente tem que começar, enquanto artista, a pensar como esse registro ele vai estar dando conta, né, ou não, né, da própria ação ali ao vivo, né? É uma das preocupações que eu estou tendo em relação a... Porque como a sala é longa, né? Como vai estar abarcando aquilo tudo na imagem, né? Uma coisa que eu não tinha pensado e que eu passei a pensar recentemente para estar compondo essa como vai dar conta, né? Isso é uma preocupação. Sim, muitas coisas que você vai ter que resolver até lá, né? E talvez incorporar as falhas que venham a ocorrer junto com o trabalho, né? Que vai fazer parte. Isso é muito empolgante para ver o que vai acontecer. Sem dúvida. E aí, pensando justamente nessa parte de local, eu começo a pensar também na participação do público, né? Sua relação com o público, participação do público. Então, eu vou dividir novamente aqui algumas imagens, só para a gente colocar em contexto. Quando eu falo de participação de público, eu falo aqui do... Difícil falar o nome dele, é o Rirkrit Tiravanija, que oferece esse momento circunstancial de oferecer uma comida dentro do espaço institucional. A primeira vez que ele criou esse trabalho foi numa galeria, e essa imagem é no museu. E a ideia é essa, de fazer as pessoas estranhos sentarem à mesma mesa e compartilharem uma refeição. Então, é um trabalho que depende totalmente da participação do público. Sem o público, ele não é. Ou aqui o trabalho da Lígia Pape, né, o Mar, que também depende totalmente da participação do público. Nesse sentido, quando eu visitei sua exposição, eu vi um macacão de plástico, apesar do Covid, como eu já comentei com você, eu fiquei nessa dúvida do será que é para eu brincar de ser a Larissa e vestir e tentar ver se as curvas vestem meu corpo também? Já tinha, essa linguagem ficou óbvia para mim. Como você vê essa participação do público no seu trabalho? Você gostaria que mais pessoas estivessem envolvidas? Você gostaria que as pessoas fossem co-criadoras do seu trabalho, ou seja, elas pudessem transformar o seu trabalho? Você gostaria que as pessoas morassem, habitassem o seu trabalho? Enfim, como você definiria o papel do público no seu trabalho, se é que isso te interessa? Ou o público pode ser só espectador, né? Sim. Sim, não, assim, é uma coisa que eu tenho vontade posteriormente de tornar essas estruturas um modo também de, como eu falei, de criar essa empatia de você poder vestir o corpo do outro. Até porque eu acho que também tem esse deslocamento que é interessante. Mas é engraçado que mesmo que eu, enquanto espectador, eu tive experiências
incríveis de trocas com as pessoas em relação às próprias experiências delas com as vestes. Então, por exemplo, pessoas que comentaram comigo como elas vestiam as meias calças. Então, acabava que o trabalho, a troca com o público, acabava indo para esse lugar, que talvez, ao visualizar, né, ao contemplar a obra, a pessoa tinha esse momento e depois ela vinha dividir comigo. Nossa, eu tinha esse modo de vestir, né, ou a meia calça, ou uma roupa, uma veste em si. Então, o quanto essa roupa comercializável ela não dá conta das semelhanças corpóreas, que é uma coisa que eu trago e tem essa troca das pessoas falarem, né, do quanto esse sistema ele verticaliza, né, o que é corpo, enquanto o corpo vestido. Então, a participação do público acaba ficando nesse lugar apenas da troca por hora contemplativa. Porém, eu tenho muita vontade de levar isso de uma forma em que seja passível ter essa troca do meu corpo passe para o outro corpo. Inclusive, eu sempre falo que é uma coisa que eu tenho talvez vontade também de desdobrar, que os próprios diagramas indumentários que estão ali presentes na exposição, se eu disponibilizar eles de uma forma que qualquer pessoa consiga reproduzir, qualquer pessoa vai poder reproduzir aquelas vestes em lugares diferentes, em materialidades diferentes, e ter esse extrapolamento, né, do que eu concebi, o outro também ter o outro conceber essas outras estruturas e ter esses outros entendimentos. Então, me interessa, acaba ficando numa ação solitária, né, que eu só estou partindo do meu corpo e eu estou começando a querer expandir isso, né, essa vontade também de ter o olhar do outro para o corpo, né, para o seu próprio corpo. Né? Então, eu acho que tem isso muito de incitar essas outras relações. As meias, realmente foi incrível as trocas que eu tive. Por exemplo, é incrível isso da meia ela ter o PMG, né, essa grade de tamanhos, né? Então, por exemplo, a pessoa muito frustrante. É uma coisa assim, sou baixinha, né? Mas eu tenho a perna curta, mas eu tenho o quadril mais largo. Então, sobrava aquela meia, né? Então, quando a pessoa viu aquilo ser estilingado, o quanto aquilo estava se projetando nisso, foi muito interessante. A pessoa vinha falar para mim, aquilo não dá conta mesmo do meu corpo. E é muito interessante isso, o quanto essas normas elas estão ali para serem extrapoladas, né? É uma coisa comercializável e vendável, mas que dá para ter essas brechas. Então, a troca do público acaba ficando nesse lugar, das pessoas virem dividir comigo as experiências delas com as vestes, o que também pode vir gerar trabalho, né? Qual as impressões delas em relação ao que elas estão sendo normatizadas. E isso é uma coisa que eu acho que é para ser levada para um outro lugar. Até porque a gente não vê assim essa postura questionadora, né, em relação às vestes. As pessoas se conformam ali naquele lugar de comprar ou de adquirir. Agora que está vindo um outro movimento para as pessoas repensarem a sustentabilidade dessas vestes, né? Então, agora que está começando a vir uma outra ferição de olhar mesmo. Sim, e é interessante como esse seu jeito de falar da possível participação do público, eu vou rapidamente compartilhar aqui a tela de novo, aí fez um link muito forte com o texto do Mário, quando ele fala da peça da Lígia Clark, que chama Caminhando, que ocorre do jeito que você gostaria que talvez propor no futuro para o público, que é propor esse exercício que é repetível por qualquer pessoa, né? Que esse é um trabalho seminal dela, que é essa curva infinita de Moebius, que é para ser percorrida, caminhada pela tesoura, até não conseguir mais fazer. Maravilhoso. E também... já tem muito a ver com o que você falou, de ter os diagramas e as pessoas poderem reproduzir. E nesse sentido, o que mais te interessa? Que a pessoa passe por essa experiência ou você gostaria de ver o resultado registrado? Que elas te mandassem o registro do resultado, por exemplo? O que é mais importante ali? Para minha experiência, recentemente eu proporcionei um curso, ministrei um curso, e eu lancei algumas propostas para as pessoas em relação às vestes. E eu deixei aberto que quem quisesse trazer o registro, trazia. E quem não... Eu queria que, de alguma forma, as pessoas anotassem essas impressões, né? Eu propus, por exemplo, para as pessoas cortarem as vestes pelo meio e experienciarem isso no corpo, ou vestir essa veste em outra configuração corpórea. Então, por exemplo, aquilo que é para as pernas, vestir nos braços, ter essas outras impressões.
E foi muito interessante, porque eu fiquei mais interessada no que as pessoas me traziam como impressão do que efetivamente como O trabalho. objeto. E isso me interessou muito. Eu fiquei pensativa que talvez eu gosto mais de lançar a proposta, né, e abrir para a pessoa experienciar, do que efetivamente ter esse trabalho pronto, entre aspas, né, ter abarcado num suporte, né, que seja foto, vídeo, qualquer coisa do gênero. Eu acho que me interessa mais que a pessoa se disponibilize ali, né, se coloque nesse estado de disponibilidade para experienciar, né? Sim, com certeza. E eu vou novamente compartilhar rapidamente, só para a gente falar um pouquinho de precedência, já que o Mário propôs várias referências e que você, de fato, sentiu que faz parte do seu repertório, aqui é a Rebecca Horn. Você gostaria de compartilhar com a gente um pouquinho as suas precedências, ou seja, seus xodós, podem ser artísticos ou podem ser movimentos históricos, teorias, sociologia, o que você quiser, o que seria a sua genealogia, do que faz você, Larissa, como artista Larissa, hoje? Olha, eu tenho que ser sincera, a referência que é assim, de quando eu estava engatinhando, como engatinhando a gente sempre está, né? Em um estado contínuo, mas que me incitou mesmo a me lançar na fotografia foi a Francesca Uldman. Ali eu tive um choque, né, de como ela estava lidando com as imagens, e eu acho que é engraçado porque eu lidava com desenho, mas quando eu vi como a Francesca lidava com a imagem, foi um caminho sem volta. Como ela se posicionava com a câmera, como ela estava sempre nesse contínuo de se colocar, né, de se propor ações. Então, a Francesca, ela, mesmo que talvez ela não esteja assim de uma forma tão clara, né, no trabalho em relação a vestes, ela é uma referência que eu devo muito a ela, esse modo de me colocar. Eu acho que ela é assim a mãe do trabalho em relação a mãe da referência, digamos assim. E é claro, né, a Ana Mendieta é uma referência que para mim também ela é inerente, assim, como ela lida com corpo e espaço, né, com essas relações que ela tensiona, uma coisa que me interessa muito. A própria Lígia Clark, que o Mário cita, a Vali, ela também tem essa coisa ela de alguma forma ela lida com a veste, mas talvez de uma forma que talvez inconsciente, principalmente quando ela tatua ali a liga da cinta liga na perna. Então ela tem essa coisa de vestir o fogão, talvez até essa coisa talvez um outro lugar. Eu gosto muito da Birgit Jorgensen, que ela é uma artista Não pouco conheço. conhecida. Preciso te passar, Sandra. Vou compartilhar com você. Ela é com todos. Aliás, quem quiser procurar o trabalho dela é incrível. É recentemente descoberto, né, por conta do. Ela, na verdade, ela teve essa produção enquanto artista, mas ela se dedicou a ser curadora e depois da morte dela veio esse trabalho maravilhoso que ela produz, e ela produz muita coisa com sapato. Então, como essa estrutura ela está ali, enquanto as mulheres que fazem uso dos saltos, né? Como esses saltos eles estão ali te colocando numa outra posição de mundo. Ela usa em desenho, ela usa em escultura, maravilhosa referência. Laura Lima, brasileira aí, tão perto da gente, também tem uma produção muito consistente em relação a vestes. Brigitte Balter, que também talvez ela não está também lidando com veste de uma forma tão direta, mas que me interessa. E eu não tenho como não falar dos estilistas, né? Que, bem ou mal, mesmo que eles lidem com essa parte comercial, eles me interessam muito como eles resolvem esteticamente algumas coisas, ou como eles deixam em aberto, né? Essas estruturas. Eu gosto muito do Alexander McQueen, do Hussein Chaley, ele é maravilhoso também, o Isseniak. São várias referências que a minha orientadora ela foi me apresentando, e os teóricos, né? Os teóricos, eles também, para mim, eles alimentam de uma forma que me lançam, talvez, a pensar, né, nessas estruturas. O próprio Merleau-Ponty, que é a referência histórica, não tem como não falar dele, mas eu tenho essa coisa também de olhar para os contemporâneos, né?
o Nancy, que é um teórico, um filósofo francês, que ele lida com o corpo, o Emmanuel Cotia, que ele lida ali com as vestes, ele é um dos primeiros teóricos que está sentando para falar da vida das plantas, né? Quem que senta para falar dessas estruturas? Então, praticamente, eu acho que as referências elas acabam sendo incitadoras. Eu olho eles como incitadores, né, provocadores ali para beber e talvez fazer uso de alguma forma, né, de alguma coisa que ficou em aberto ou alguma coisa que talvez te faça olhar para outras perspectivas, né? Então, referência é uma coisa que caminha junto com a gente e a gente vai sempre, né, aumentando esse leque. Que delícia, nossa. E vamos aproveitar e deixar o Miguel Falti, ele quer fazer um comentário, já que a gente já está em 16h35, mas dá tempo tranquilo e a gente está próximo do fim. Miguel, se você quiser falar, por favor, fique à vontade. Obrigado. Também é um prazer ver o trabalho da Larissa de novo. Ano passado eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dela. Infelizmente, só pela tela, né? Então não sei como seria a experiência assim, no 1 a 1, né? De frente para o trabalho. E uma coisa que eu achei legal, que muito do que vocês falaram mais no meio, para o começo da conversa, tem muito a ver com uma coisa que me chamou muita atenção na obra da Larissa, logo quando eu ouvi de primeira, que foi até por uma experiência própria minha, assim, né? É uma proximidade muito grande com a relação que os japoneses têm com o espaço, né? Porque eu sou da arquitetura também e tudo, então eu acho muito interessante aquela coisa de você viver num espaço pequeno. O que significa você viver num espaço pequeno? Aí tem até uma citação que eu acho que eu compartilhei com a Larissa no ano passado, sobre um teórico que ele é japonês, que ele fala sobre a casa como de tão pequena ela se torna quase que um objeto para vestir, né? Então, e essa coisa ela determina algumas questões assim que eu acho bem interessante, vocês falando da questão do controle também, porque no momento que você está interagindo com um espaço menor, ou está interagindo com uma roupa, uma vestimenta que te restringe os movimentos, você acaba mudando o seu comportamento no espaço, né? E assim, essa experiência que eu tive no Japão ela foi interessante porque eu notei que é uma coisa assim que a gente talvez não tenha muita noção disso, mas a gente é meio que destrambelhado, digamos assim, né? A gente sai, às vezes, esbarra numa coisa, esbarra na outra, deixa uma coisa cair, e lá, por essa questão do espaço, é tudo muito controlado, assim. Então, até por exemplo, os movimentos do karatê, a gente vê muito aquela questão do controle do movimento e tudo. E aí uma outra coisa que eu pensei também foi, por exemplo, no Teatro No, existe um palco que ele tem meio que uma lateral, em que a personagem ela vem andando por aquela lateral. E esse andar ele é muito restrito à vestimenta, né? Então, por exemplo, muitas vezes eles estão vestindo um kimono e aquela sandalinha de madeira, com uma meia e tudo. Então, o movimento ele tem que ser muito devagar, é aquele meio que pé ante pé. Aí na cerimônia do chá também, é aquele controle do movimento e tudo. E eu achei muito interessante porque tem esses elementos que vocês falaram de controle na obra da Larissa, tem muito essa questão também, né? do que é possível fazer dentro dos limites, né? E aí tem toda a questão do lúdico, das explorações, que eu acho assim, muito legais, porque às vezes a gente tem essa ideia do limite como algo negativo, né? E, na verdade, ele pode ser um libertador, quase uma bomba assim, de exploração. E quando você vê um pouco disso na cultura japonesa, né, que por mais que seja aquela coisa toda organizada, a gente tem que lembrar que eles vivem numa ilha vulcânica, cheia de vulcão, cheia de terremoto, e que é uma tentativa de lidar com esse descontrole, né? Então, eu achei um paralelo assim muito forte, né, das questões que vocês levantaram com isso. Aí eu queria meio que jogar um pouquinho aí para ver se, de repente, sai alguma coisa, assim, alguma discussão. Obrigado. Também tem a ver com a sua profissão, né, de arquiteto. Você lida com as demandas da função da arquitetura, né? Então você pensa dessa maneira já. Esses limites te conformam, né, no que você pode criar.
sem dúvida. Mas ao mesmo tempo... Oh, desculpa. Não, não, mas é porque é exatamente essa relação que a Sandra falou. O próprio espaço, ele está ali já pensado para esse corpo agir, né? Então, eu acho que é um outro... Até quando a gente fala daquelas roupas em que a porta tinha que ser de acordo com a roupa, né? Então, olha como uma coisa é atravessada pela outra, né? Não tem como você separar. Uhum. E ao mesmo tempo é legal porque assim não é o limite que vai determinar se a sua obra tem ou não potencialidade. Na verdade, é você trabalhar dentro desse limite. Acho que isso que é o bacana, assim, sabe, da gente ver que a criatividade ela não é controlada, né? Ela é, pelo contrário, ela é uma coisa que ela explode, né? Às vezes o limite ele ajuda. Então, tanto que quando eu vejo vocês falando sobre seus exercícios e tudo, eu acho muito bacana, porque é uma maneira justamente de você potencializar as possibilidades da obra, né? Então, você vai criando meio que caminhos para continuar explorando. Isso eu acho muito incrível. E o Érico aqui está falando que você, Miguel, deveria ver as imagens, a série de fotos em que a Larissa usa régua de projetos atrelados ao seu corpo. Eu estou com o catálogo aberto aqui, eu vou tentar localizar. Se vocês quiserem, eu vou achar ele aqui. É o Sutar, talvez? Estava perguntando para o Érico. Deixa eu ver se eu subo aqui. Não, acho que eu passei. Peraí. Acho que talvez aqui, nesses não, né? Não, eu acho que talvez, não sei se é essa que o Érico está falando, é uma régua que eu contorno o cotovelo, talvez, que é... Sei, que tá, eu acho que está, estava na mesa? Tava na mesa. Essa Então vamos daqui que abrir está aqui aqui. no canto. Essa No aqui canto. mesmo, só subir um pouquinho, Sandra. Assim? Dá para Isso, ver? essas duas do canto. Eu tenho aqui qualquer coisa. Sim, talvez Ah, seja mais fácil, né? Porque aqui ficou numa resolução muito baixinha. Você quer compartilhar? deixa eu achar aqui, que eu já compartilho. Porque, na verdade, esse instrumento, ele é da arquitetura, ele não é nem da costura, nem de nenhum outro lugar. É porque eu faço muito uso desses modos de mensurar o corpo no espaço, né? Então, aqui. Eu não sei se talvez eu já até mostrei na outra conversa que a gente teve. Eu vou compartilhar aqui a tela. Peraí. Uhum. É esse, eu acho que talvez é esse. Mas na mesa processos, ela aparece como duas fotos, não como uma sequência. Essa aqui é a sequência inteira, né? Como ela foi um desdobramento do mestrado, ela entrou ali na mesa apenas como parte de um processo. Mas ela é uma ferramenta que ela é utilizada no espaço para essa questão de medir os cantos, né? Como você tirar essa medida do canto. Então, eu sempre penso nesses deslocamentos, esses atravessamentos de corpo e espaço, como é uma coisa que você não é muito próximo, muito colado uma coisa da outra, você não tem como separar as duas coisas. Então, porque uma ferramenta que não é utilizada no espaço não pode ser utilizada no espaço do corpo. Então, esses tensionamentos. E aí eu coloquei na mesa processos porque foi ainda esse desdobramento do mestrado, né? Sim. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. O Érico diz, a Marina fala que é lindo esse trabalho, Marina Frascarelli, e o Érico diz que ele ama como você encara o corpo como um projeto, uma edificação, uma ideia. Legal. A gente tem esses olhares, né? Eu acho que o artista ele tem alguns que trabalham com o corpo, né, Sandra? Você também trabalha com o corpo. A gente tem esse outro olhar, esse olhar de corpo como construção, esse contínuo, né? Que a gente e é passível de estar ali dialogando com tantas coisas, né? Então é muito bacana. Agradeço a todo mundo que está falando. Legal.
E eu estava pensando para a gente começar a encerrar, porque se alguém tiver pergunta ainda, a gente interrompe. Quais são suas previsões, Larissa, em termos de trabalho? O que você gostaria de ver acontecer no seu trabalho? Onde você se sente cambaleante, talvez um pouco frustrada? Quais são as incoerências? Elas são um problema para você ou não? Enfim, sucesso e fracasso a gente já falou um pouquinho, então acho que para você é equivalente, mas é processo. E para onde você se vê caminhar? Eu acho que talvez nesse sentido você está falando, talvez queira falar um pouquinho aquele corpo de trabalhos dos dentes metálicos e dos kits de tortura. Eu acho que se eu pudesse projetar o trabalho de uma forma assim, o que eu gostaria que acontecesse, eu gostaria muito que o trabalho ele não remetesse a corpo de uma forma tão direta. É uma coisa que me incomoda. Eu gosto muito dessa coisa, quando eu tenho esse estranhamento em relação a esses acoplamentos corpóreos. Isso me interessa, essa palavra, né? Estranhamento. Eu acho que eu estou bem nesse lugar, né? Eu gosto quando o outro ele vai acessando essas camadas, né? Do que pode ser percebido ou entendido como corpo, e está ali numa postura de estar formulando essas questões. E cambaleante, eu acho que uma coisa que me pega muito é essa insatisfação, né? Eu tenho isso como qualidade e como defeito na mesma medida, na mesma dose. Como eu estou sempre em busca, às vezes eu exagero a dose, né? Então, por um lado, também isso também, de certa forma, me obriga a pesquisar muito. Então, a insatisfação é uma coisa que eu me sinto meio cambaleante. Sucesso, como você falou, é uma questão muito esquiva, né? É uma coisa que o fracasso, essas coisas, elas fazem uma parte da outra, mas eu acho que como sucesso enquanto artista, a gente sempre está procurando um reconhecimento, né, Sandra? Eu acho que tem bem esse lugar de reconhecimento do que a gente tá fazendo, e veio isso na exposição. E eu acho que essa outra face da coisa, né, né? Agora, do trabalho mesmo, eu quero mesmo ter esse desdobramento com essas relações até pelos dentes, pelo uso do cílio. Eu estou muito em busca dessas estruturas, né, que tem essa coisa de ferir, mas adornar, né, essa relação entre a dor e o poder. Eu acho uma coisa interessante, um tensionamento, né, que a gente, bem ou mal, a gente acaba fazendo, a gente vê que as pessoas estão muito ainda fazendo uso, né, dessas situações, né, infelizmente. Talvez repensar essas estruturas. O Carlos diz aqui, adoro essa relação entre o embate com a matéria e a abertura para aceitar suas respostas para tomar novas decisões. Como a Larissa falou, não há fracasso, isso é muito inspirador. O fracasso é isso, né? Eu acho que ele também ele está incorporando, né, no trabalho, né? Você pode muito bem tornar isso não um problema, mas uma possibilidade, né? Tudo tem uma resposta, qualquer coisa é aquela famosa lei, né? Que é ação e reação. Conforme você pratica essa ação, isso te dá uma devolutiva. Isso não pode ser fracasso, isso tem que ser incorporado ao trabalho, né? Eu realmente não vejo isso como um problema. Você vê algum fracasso, né? Você registrou algum fracasso que faça parte da exposição agora? Que no final virou um sucesso, porque você abarca como obra acabada? Não, até que não. Eu fiquei muito incomodada que a gente teve um problema que depois eu vi como que não era um problema, né? Eu deixei todas as obras expostas na mesa processos e a gente teve uma chuva um pouco mais acentuada do que o normal e molhou as peças, né? E eu tenho essa coisa, né, com a qualidade da imagem e molhou e pingou e eu já fiquei, né, vou ter que refazer tudo. Aí o Mário falou, olha, repensa, veja por outro lado, às vezes talvez tenha esse diálogo, essa espontaneidade do que decorreu ali, né? E tem várias dos trabalhos que tem alguns pingos, né? Algumas eu repus, algumas não, e tem algumas que tem esse pingo, né? E não passou assim para as pessoas, não foi uma coisa que as pessoas ficaram ali notando, e à mesa todo mundo vem conversar comigo, nossa, legal que você abriu ali o caderno. Então, tudo aquilo que eu estava vendo como um problema, nossa, como uma coisa estética, até fez parte, né? Teve esse diálogo do próprio espaço da Adelina ali conversando com o trabalho. E hoje eu não vejo isso como um problema. Na hora foi um problema enorme. Depois eu reverberei isso de uma outra forma, né?
Isso tem a ver com o que o Carlos continua escrevendo, depois falou de abraçar o estranhamento, algo que pode ser difícil às vezes, né? Realmente é um pouquinho doloroso, né? Quando acontecem as coisas ou quando você não consegue entender seu próprio trabalho num primeiro momento, é muito difícil de digerir, mas depois, passado esse estranhamento, te leva ao novo nível, né? Uma descoberta. Então, eu acho que essa palavra estranhamento, de fato, é muito importante, né? Que mostra que o trabalho não é fácil. É uma dificuldade mesmo, e estranhamento tem que fazer parte. Eu acho que talvez seja a garantia de um belo embate ali, né? Sem dúvida. O estranhamento, ele tem isso, né? Ele é uma, ele é uma qualidade, né? Ele te faz ali, ao mesmo tempo que você estranha aquilo, porque tem isso. Conforme a gente olha para alguma coisa, nem tudo precisa agradar. E ainda bem que não agrada, né? É exatamente para causar isso. Se ficar só nesse lugar de agradar os olhos, eu acho que vai se tornar uma coisa até cansativa e redundante. Tem que ter esse estranhamento, né? Tem que ter esse tensionamento com o trabalho, mas realmente, é como você falou, não é uma coisa fácil, não é uma coisa dolorosa, mas também você vai adentrando isso e você vai saindo dessas situações e dessas circunstâncias uma outra pessoa, um outro ser, e aí vai acessando essas camadas e sendo uma composição de elementos e de fatos, isso é maravilhoso, você vai enriquecendo só, né? Só é uma coisa que contribui. E o Carlos também diz, aquela mesa é pura generosidade. Eu conheço o Carlos muito bem e eu sei que ele é um fã de cadernos, então acho que ele deve ter se identificado ali fortemente. E de fato, a mesa ali esse é um ponto focal, né? Que ele mostra, inclusive, várias decisões estéticas que remetem aos anos 70. Tem a marca da máquina de escrever, tem o tamanho dos registros, o uso da fita para colar, sabe? Tem um monte de preciosidades mesmo ali de você abrir o coração, você abrir o seu processo sem nenhum receio. Realmente é bem generoso nesse sentido. O Mário trouxe provocação e é uma coisa que me interessava muito, até porque colocar só a obra ali existindo enquanto quadro, enquanto ACM, enquanto régua, a gente não tem essa dimensão do quanto é o processo, né? De quanto para percorrer o pensamento do artista, né? Eu acho que isso é um outro lugar de você estar ali colocando o que passou pela tua cabeça, né? Como foi isso? Como se deu o pensamento para você? Então, eu acho que na hora que o Mário propôs, eu aceitei com felicidade mesmo para dispor todo o processo do trabalho, que eu acho que deu ali para o espaço, né? E é legal porque vai estabelecendo diálogos com o que está na parede, cada um vem e tem esses atravessamentos, eu acho maravilhoso, só ouvir coisas assim que até me fizeram pensar em outras coisas, então só contribuiu. Que ótimo, que ótimo. E, bom, a única coisa que eu não consegui comentar, eu acho que a gente pode deixar como uma pergunta em aberto, é interessante a questão dos títulos, do título, que fala do corpo intransigente, e do subtítulo que fala de ontem vestir fragilidades. E eu acho que existe uma dicotomia aí entre a intransigência e seu corpo no final acaba se moldando bastante, então e a fragilidade, porque o seu corpo também aparece muito resiliente. Então, ficou muito poético, os dois títulos estão lindos, e eu acho que deixem aberto, porque daria para conversar muito mais ainda sobre o seu trabalho. Obrigada, Sandra. Nossa, foi ótimo. Foi uma Gosto delícia. que a gente vai conversando, porque vai contribuindo, né, para o trabalho. Eu acho que ter E esse... para a gente também, para poder Não? acessar mais. Uhum. Então, eu adorei, obrigada por me chamarem, adorei conhecer seu trabalho, Larissa, visitar, e poder passar esse tempo debruçada e pensar o seu trabalho de outra maneira e querer contribuir um pouco. Então, só tenho a agradecer. Sandra, eu só também tenho a agradecer pelo mergulho, pela disponibilidade, por ter todo esse olhar para o trabalho, por ter trazido questões que ainda vão continuar aí reverberando, ressoando aí por um bom tempo. Então, eu só tenho a te agradecer por toda essa disponibilidade, né, por essa atenção em relação a aspectos, principalmente quando você falou do controle, teve uma atenção mesmo de olhar para o trabalho, mas olhar no sentido de se atentar, né? E isso foi um presente para mim, eu só tenho a agradecer. Ai, que bom. Fico muito feliz, você me tocou bastante. Obrigada.
Obrigada, Sandra. A gente também fica muito feliz em te conhecer. Você contribui assim tão generosamente com essa exposição. Foi muito bom. Agradeço também a todos os presentes. Nossa, para nós ter um público assim interessado, participativo, nossa, é de uma felicidade imensa, porque a gente faz tudo isso para o público, né, que está aqui para acompanhar, enfim. Então, isso é uma felicidade assim muito grande. Muito obrigada pela inscrição de vocês e pela presença. Obrigada, Larissa, Sandra, Érico, Miguel, Marina, Carlos, Gilberto. Aí não consigo ver o restante, mas obrigada mesmo, de verdade. Então, aguardo vocês na próxima. Dia 20, teremos uma conversa sobre tecnologias e formulações do vestir com a Luísa Paraguai, que foi orientadora da Larissa no mestrado. No dia 27, está programado também uma performance da Larissa. Ainda estamos estudando se será presencial, mas de qualquer forma também transmitiremos online. Aguardo vocês também nas próximas atividades. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até. Foi ótimo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.